Bora estudar, escrevente, bora estudar. Hoje é o nosso 22º dia. Em 22º dia você tem que estar estudando. Olha só, é o seguinte. Hoje nós vamos mudar um pouco o esquema. Hoje é dia de você estudar direito penal. Anota aí no seu caderno. Direito penal, deixa eu anotar aqui. Direito penal, português, mas a matéria que você tiver mais dificuldade. Então faz isso. Hoje, dia 22, você vai estudar direito penal, português, mais a matéria que você tiver maior dificuldade. E vamos já começar treinando aqui. Eu trouxe aqui 20 questões, tá? Temos aqui 20 questões de direito penal. Aqui eu trouxe só de direito penal para você fazer uma autoavaliação. Quem quiser baixar as questões, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas presta atenção um pouco. Você vai ler a questão e vai fazer o seguinte, ó. Você vai analisar se você precisa revisar o assunto. Se você acertou, parabéns. Acertou, você marca um xizinho para acertei, parabéns. Se não acertou, você errou, você refaz a questão. Se precisar se aprofundar um pouco mais, você assiste a um vídeo aula e anota no seu caderno de erros a resposta correta dessa questão que você errar. Vamos ver se você consegue acertar essa questãozinha aqui, ó. Primeiro essa questão aqui, vamos lá. Considere os seguintes tipos penais relativos aos crimes contra a administração. 1. Prevaricação. Prevaricação é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio. Isso aqui é o conceito de prevaricação para você. Peculato. Peculato é exigir para si ou é exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, é isso? Concussão. Concussão é solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem. Corrupção passiva. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então aqui você vai fazer o joguinho aqui, né? Se peculato é isso aqui, você coloca 2, letra B. Se peculato, se concussão é isso aqui, você coloca 3, letra C, ó. Mas eu vejo aqui, ó. Aqui tem o 1 aqui é qual? 1. Prevaricação. Prevaricação é a letra A. Prevaricação é apropriar-se o funcionário. Prevaricação D. Prevaricação é... Cadê a D? D tá aqui. É retardar ou deixar. Prevaricação é isso aqui. Prevaricação é isso aqui. Prevaricação é isso aqui. Ou prevaricação é isso aqui. Então, veja aí se você acerta essa questão ou não, tá? Vê se você acerta essa questão. Se você tiver em dúvida, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seguinte, revisar o assunto que você errar aqui, do que você errou, você vai revisar. Acertou, parabéns. Errou, refaz a questão novamente ou revisa o assunto, né? Assistir vídeo aula se precisar se aprofundar mais e anota no caderno de erros, faz as suas observações no seu caderninho. Então vamos para a próxima questão aqui. No final tem o gabarito. Primeiro eu quero que você tenta responder, faz a sua parte. Um servidor público foi processado e julgado por crime de peculato. Todavia, antes do trânsito em julgado da sentença, ele ressarciu o erário do prejuízo causado. Olha, ressarciu o erário, devolveu o dinheiro. Nessa situação hipotética, a reparação do dano pelo servidor constitui
causa excludente de culpabilidade, causa supralegal de antijuridicidade, causa atenuante da pena, causa extintiva de punibilidade ou excludente de ilicitude. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso aí não cai, não sei o quê, porque não, isso aqui, ó, no artigo 30 do 312 lá, os parágrafos, dá uma lida no 312 e seus parágrafos lá, tá? E você encontra essa respostazinha aqui. E aí, então, você na dúvida, se você ficou na dúvida, você vai aqui, ó, no seu esqueminha aqui, você vai no seu esqueminha e vê se precisa revisar, se acertou, se errou, se precisa assistir videoaulas para entender mais o assunto e anota, faz as suas observações, faz as observações no seu caderno. Vamos na terceira aqui, para ver se você acerta. Nos termos do Código Penal, assinala a alternativa que corretamente contenha um crime contra a administração pública que admite modalidade culposa. Olha só existe um crime contra a administração pública que admite a modalidade culposa. Será a concussão? Será a corrupção passiva? Será a advocacia administrativa? Será o peculato? Ou será a prevaricação? Se sabe, marca aqui 6. Se não sabe, marca errei. Se precisa revisar, coloca revisar. Se precisa assistir videoaulas, assiste videoaulas e anota no seu caderno. Vamos aqui outra. Tício, funcionário público, praticou o crime de peculato. Tício agiu em conjunto com Mévio, que, embora não fosse funcionário público, sabia da condição de Tício, de sua intenção delituosa e com ele colaborou para a prática do ilícito. Inclusive, a atuação de Mévio foi essencial ao sucesso da empreitada. Nesse sentido, assinala a afirmativa correta. Apenas Tício deverá responder por peculato. Olha só, Tício é quem? Tício é o funcionário público, tá? Tício é o funcionário público. Então, apenas Tício, apenas Tício aqui, ó, Tício é o funcionário público. Mévio não é funcionário público. Então, aqui, apenas Tício deverá responder por peculato. Mévio responderá por outro delito, pois não é funcionário público. Apenas Tício deverá ser considerado o autor do delito de peculato, pois o único que ostenta a condição de funcionário público. Mévio deverá ser considerado apenas partícipe. Tício e Mévio deverão responder por peculato, pois referida circunstância elementar do tipo comunica-se ao outro autor do delito. Apenas Tício deverá responder por peculato. Mévio, como não ostenta a condição de funcionário público, não deverá ser responsabilizado por nenhum delito, pois não cabe analogia prejudicial ao crime. Aí, olha só, a questão que parece ter uns termos aqui, para quem não é do direito, tem uns termos esquisitos, mas é uma questão fácil, como eu já te falei. Na dúvida, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar sobre o assunto. Se acertou, parabéns. Se errou, pode estudar um pouco mais. Se precisar se aprofundar mais ainda, assistir videoaulas e anotar a resposta correta no seu caderno de erro se você errou a questão. Se errou, anota a resposta correta no seu caderno de erro para você não errar nunca mais. Vamos aqui mais uma questão, mais uma para você acordar para a vida. Acorda! A reparação do dano anterior à sentença irrecorrível extingue a punibilidade no que se refere ao crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato culposo, peculato ou prevaricação. E aí, João? A reparação do dano anterior à sentença irrecorrível extingue a punibilidade no que se refere ao crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato culposo, peculato ou prevaricação. Aí anota aí, faz as suas anotações. Vamos aqui olha que tamanho dessa questão. Abigail, servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho, resolveu subtrair para si 2 impressoras instaladas em seu local de trabalho, patrimônio do tribunal. Para tanto, convenceu seu namorado, Pablo, desempregado, a acompanhá-la na cena do crime. Após o término do expediente, valendo-se da
facilidade que seu cargo lhe proporcionava, Abigail se identificou na portaria do tribunal informando que precisava buscar alguns pertences pessoais que havia esquecido na repartição onde trabalha, tendo o seu acesso sido autorizado pelos funcionários da segurança. Dando continuidade ao seu intento criminoso, Abigail, conhecedora das instalações do local e da estrutura do prédio, subtraiu as referidas impressoras e as entregou pela janela para Pablo, que aguardava do lado de fora do prédio. Na sequência, ele colocou as impressoras no interior de seu veículo, evadindo-se do local. Abigail logo em seguida consegue sair do tribunal sem despertar qualquer suspeita. Ocorre, contudo, que o crime é descoberto após a checagem de rotina das câmeras de segurança instaladas no local, ocasião em que a polícia foi acionada, vindo a deter os criminosos. Diante do caso hipotético acima descrito e à luz do ordenamento jurídico nacional, responda. Abigail praticou o crime de apropriação indébita, enquanto Pablo praticou o crime de furto qualificado. Abigail praticou o crime de peculato furto e Pablo o crime de furto qualificado mediante fraude, haja vista que ele não era servidor público. Abigail e Pablo praticaram o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e em concurso de agentes. Abigail e Pablo praticaram o crime de peculato furto em concurso de agentes. Abigail e Pablo praticaram o crime de peculato mediante erro de outrem em concurso de agentes. E aí, sabe ou não sabe? Questão que parece difícil, mas é bem simples, olha só, é isso aqui que você tem que ter cuidado. Cuidado com todo esse poema aqui que a banca coloca toda essa história aqui para te deixar confuso, tá? Mas quem estuda sabe muito bem que tá fácil essa questão. E, continuando, errou, precisa de revisão, revisa, acertou, parabéns, errou, bora pra frente. Bora assistir vídeo aula só se for preciso e anota no caderno de erros a resposta correta da questão que você errar. Aqui a próxima aqui. Examine as seguintes situações hipotéticas. Jaime, delegado de polícia, em razão de seu cargo, apropriou-se de joias e metais preciosos que estavam apreendidos no depósito da delegacia. Lívia, auditora fiscal, para não autuar determinada empresa por irregularidades tributárias, exigiu de seu sócio, olha aqui, cuidado com essa palavrinha aqui, hein? Esse verbo, né? Exigiu aqui, ó. Jaime, em razão do cargo, apropriou-se, ó. Apropriou-se, tá? E exigiu. São dois crimes aqui diferentes, apropriar-se e exigir. Lívia, auditora fiscal, para não autuar determinada empresa por irregularidades tributárias, exigiu de seu sócio proprietário a entrega de dinheiro. Conforme o Código Penal, Jaime e Lívia responderão, respectivamente, pelos crimes de apropriação indébita e corrupção passiva, apropriação indébita e concussão, prevaricação e corrupção ativa, peculato e concussão, peculato e corrupção passiva. Questão fácil, hein? Questão fácil para quem está estudando. Na dúvida, marque aqui o X aqui, marque o seu X. Em relação ao delito de peculato, é correto afirmar que, por ser delito de mão própria, não admite coautoria ou participação para sua prática. A reparação do dano pelo funcionário público nas modalidades de peculato desvio e peculato apropriação, se preceder ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória, extingue a punibilidade do acusado, sendo-lhe posterior, reduz a pena em até 1/3. Para o Superior Tribunal de Justiça, peculato desvio é um crime material para cuja consumação se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem devida mediante prática criminosa. Embora seja crime próprio, admite-se coautoria e ou participação com o agente que não tenha a qualidade de funcionário público, desde que o agente saiba da condição de funcionário público do autor. Olha só, outra questão aqui que parece difícil, mas se você estudar um pouco, isso aqui você responde. Aí fala, mas está falando aqui cadê o que estava aqui? Do STF aqui, de entendimento do STJ, no caso. Está falando de entendimento de tribunais, isso não é cobrado. Cuidado, ele está colocando aqui só para te confundir.
Na verdade, a resposta está em outro lugar. O prefeito de determinada cidade do interior do Rio Grande do Sul desviou dolosamente mão de obra pública para efetuar reparos na propriedade de seu amigo. Nesse caso hipotético, pode-se afirmar que o prefeito cometeu crime previsto com nome ius peculato desvio. Nome iuris peculato desvio. E aí, sabe ou não sabe? Se não sabe, bora estudar, vamos revisar, vamos acertar, vamos errar, vamos assistir videoaulas, vamos ler PDF, lei seca. Então, olha só, essa videoaula aqui é só em último caso, hein? Em último caso. Primeiro você pega, revisa o assunto, dá uma lida na lei seca e vai marcando aqui se acertou, se errei, se assistiu o vídeo, se vai assistir, se vai anota, sempre tem que anotar. Com relação ao crime de peculato, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro para V ou falso para F. O Código Penal prevê hipótese de peculato culposo? Será? No peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. É hipótese de peculato o ato de dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Olha só que interessante aqui, ó. Cuidado com isso aqui, hein? Verbas públicas. Tem um crime próprio sobre isso aqui. Dar as verbas ou rendas públicas, você tem que saber. E aí, consegue acertar essa questão ou não? Gabarito no final desse PDF. Vamos aqui, mais uma. Considere a seguinte caso hipotético. Um servidor público apropria-se de um computador de propriedade da repartição pública, de que tenha posse em razão do cargo. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta descrita caracteriza um crime de prevaricação, furto qualificado, roubo qualificado, peculato ou corrupção. Fala aí se você acertar ou não. Fala aí, marca aí se você precisa revisar esse assunto ou se você está indo bem. Segundo o Código Penal, o peculato é um tipo de crime de falsidade documental contra o patrimônio, contra a administração pública, contra a fé pública ou contra a pessoa. Fala aí nos comentários quantas questões você acertou, quantas você errou, se você precisa revisar o assunto, se você precisa se aprofundar mais no assunto. Próxima questão aqui. Caio trabalha em uma repartição pública e tem por função cuidar do almoxerifado. Todos os dias, antes de sair, Caio tranca as portas dos armários de suplementos. Em determinado dia, Caio, que está com o filho internado, saiu às pressas, esquecendo de fechar 2 dos armários. No dia seguinte, ao chegar na repartição, Caio percebeu que suprimentos de alto valor... É suprimento, eu falei suplementos, ó. Não confunda suprimentos com suplementos. Caio percebeu que isso aí pode cair em português, né? Eu li suplementos. Caio percebeu que suprimentos de alto valor tinham sido furtados. Diante da situação hipotética, Caio, em tese, praticou o crime de peculato culposo, praticou o crime de peculato furto, praticou o crime de peculato apropriação, praticou o crime de peculato mediante erro de outrem e não praticou qualquer crime. Questãozinha fácil também. Você não pode errar questão nesse nível aí, hein? Não pode se dar o luxo de errar isso. Na verdade, direito penal, você não pode se dar o luxo de errar nenhuma questão, porque da parte de direito, acredito que seja o mais fácil, hein? É o mais fácil. Direito penal e constitucional são os mais fáceis. Carro oficial é furtado após funcionário público estacioná-lo em via pública, deixando as portas abertas. Carro oficial é furtado após funcionário público estacioná-lo em via pública, deixando as portas abertas. Nossa, o texto aqui tá feio, hein? Deixando as portas abertas e as chaves no contato. O funcionário, nesse caso, incorre em tese no crime de dano ao patrimônio público, peculato culposo, malversação de fundos públicos, gestão perdulária de bens e serviços públicos com descendência criminosa. E aí? Ficou fácil isso aqui. Agora esse texto aqui, ó. Carro oficial é furtado após funcionário público estacioná-lo em via pública, deixando as portas abertas.
agora entendi. O funcionário, nesse caso, incorre em tese no crime de dano ao patrimônio, peculato, e aí? Fácil, né? Muito fácil essa. O crime contra a administração pública de apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, chama-se concussão, peculato, prevaricação, corrupção passiva, advocacia administrativa. E aí, precisa revisar isso? Precisa se aprofundar ou você responde? Responde ou passa? Quanto aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, há no Código Penal Brasileiro a previsão expressa da forma culposa para o crime de concussão, olha, eu falei no começo, peculato, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa. E aí, responde ou passa? Bora próxima. Marlon, oficial de justiça, quando ia para sua residência, lembrou que havia deixado seu telefone celular em um cartório de vara criminal de determinada comarca. Diante disso, estando na posse da chave do referido cartório, ingressou no local que já estava vazio, pegou seu celular e foi para casa, deixando, porém, por descuido, a porta do local aberta. Beto, também funcionário público, ao deixar o local de trabalho, viu quando Marlon deixou a porta aberta e aproveitou-se então dessa situação, subtraindo o notebook, bem público, que no cartório se encontrava. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Marlon e Beto, mesmo com o recebimento da denúncia, mas antes da sentença, Marlon reparou integralmente o dano causado à administração pública. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que Marlon e Beto respondem pelo crime de peculato, devendo a reparação do dano funcionar como causa de redução de pena pelo arrependimento posterior em relação a ambos. Marlon responde pelo crime de peculato culposo, funcionando a reparação do dano mesmo após a denúncia como causa de extinção da punibilidade para este. Beto deve responder pelo crime de peculato doloso, enquanto a conduta de Marlon é atípica, já que não há previsão de punição do peculato causado por culpa. Beto não responderá por crime de peculato, já que não tinha posse do bem, enquanto a conduta de Marlon é atípica, em razão do princípio da taxatividade dos crimes culposos. Marlon e Beto respondem pelo crime de peculato culposo, não gerando a reparação dos danos qualquer consequência na pena, já que posterior ao oferecimento da denúncia. Ficou fácil, pareceu difícil, mas ficou fácil, hein? Muito fácil, isso aqui é fácil, muito fácil. João, funcionário público de determinado cartório do Tribunal de Justiça, após apropriar-se de objeto que tinha posse, em razão do cargo que ocupava, é convencido por sua esposa a devolvê-lo no dia seguinte. O que vem a fazer, comunicando falta ao seu superior que adota as medidas penais pertinentes. Diante desse quadro, é correto afirmar que houve arrependimento eficaz, sendo o comportamento de João penalmente impunível. Houve desistência voluntária, sendo o comportamento de João penalmente impunível. Deverá João responder pelo crime de peculato tentado. Deverá João responder pelo crime de peculato consumado com a redução de pena pelo arrependimento posterior. Deverá João responder pelo crime de peculato consumado sem qualquer redução da pena. Também é possível aqui você responder isso aqui se você der uma estudada lá no crime de peculato. Mais um aqui para ver se você está por dentro. Abelardo, servidor público lotado na Vara do Trabalho de Porto Real, Rio de Janeiro, aproveita para apropriar para si, enquanto os demais servidores estão em horário de almoço, um dos microcomputadores do tipo laptop, que haviam sido ali depositados em juízo após penhora de bens de parte reclamada em processo trabalhista, embora tivesse ele, Abelardo, a função de zelar e conservar tais objetos. Esse servidor cometeu crime em tese de acordo com o Código Penal Brasileiro: apropriação indébita, corrupção ativa, corrupção passiva, furto qualificado ou peculato. Rapaz, aí tem gente falando assim, tomara que caia assim na minha prova. Então, se você acerta essa questão, marca que acertou. Se errou, marca que errou.
Se precisa revisar, se precisa se aprofundar, anota as suas observações. Vitor atua como servidor de determinado cartório judicial do Tribunal de Justiça. Surpreso ao verificar que o computador do cartório era avaliado em 5 mil, decide subtrair o bem na parte da noite, utilizando-se para tanto da chave do cartório que permanecia em sua posse. Precisando de ajuda para impedir que as câmeras de segurança captassem sua ação, narra o seu plano criminoso para seu vizinho Caio, e este, sabendo que Victor, em razão de sua função, tinha acesso ao local, confia na empreitada delitiva e aceita dela participar. Após a subtração do computador, da forma arquitetada, já do lado de fora do fórum, Victor e Caio são abordados e presos em flagrante. A conduta de Victor tipifica o crime de furto qualificado com a causa de aumento de repouso noturno, já que o delito foi praticado em concurso de pessoas, não podendo os agentes responderem por crimes diferentes. Peculato, enquanto a conduta de Caio se ajusta ao crime de furto qualificado em situação de repouso noturno, tendo em vista que o peculato é crime classificado como próprio. Furto qualificado sem a causa de aumento de repouso noturno, assim como a de Caio, tendo em vista que o crime foi praticado por Victor na condição de particular. Peculato, assim como a de Caio, apesar de o crime contra a administração pública ser classificado como próprio. Peculato, assim como a de Caio, tendo em vista que o crime de peculato não é classificado como próprio. Outra questão que parece difícil, mas que está bem fácil aqui a resposta. 20ª questão. Maurício, funcionário do gabinete do vereador Tício em um determinado município paulista, ocupante do cargo em comissão, recebe a quantia em dinheiro público de R$2.000 para custear uma viagem na qual representaria o vereador. Tício em um encontro nacional marcado para a cidade de Brasília. Errei aqui. Para custear uma viagem na qual representaria o vereador Tício em um encontro nacional marcado para a cidade de Brasília. Contudo, Maurício se apropria do numerário e não comparece ao compromisso oficial, viajando para o estado de Mato Grosso do Sul com a família, passando alguns dias em um hotel na cidade de Bonito. Olha, eu nasci em Bonito, hein? Mas Bonito, Pernambuco. É por isso que eu sou bonitão. Quem nasce em Bonito é bonitão. Maurício cometeu, no caso hipotético apresentado, o crime de corrupção passiva sujeito a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa aumentada da terça parte por ser ocupante de cargo em comissão. Corrupção passiva sujeita a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa sem qualquer majoração. Peculato sujeito a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa sem qualquer majoração. Peculato sujeito a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa aumentada da terça parte por ser ocupante de cargo em comissão. Prevaricação sujeita a pena de detenção de 3 a 1 ano. E aí? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Se não sabe, revisa o assunto. Se acertou, diga que acertou. Se errei, não desista. Se precisa se aprofundar ainda mais, assista a videoaulas e não deixe de anotar no seu caderno a resposta correta das questões que você errar e outras observações. Olha só, o link para você baixar, tem aqui os gabaritos tá ali, não vou mostrar, o gabarito está aqui embaixo. Esse PDFzinho eu vou deixar para você que tem preguiça de estudar, para te incentivar a estudar um pouco. Então, é isso aqui. Um grande abraço, sucesso e bora para cima, bora estudar. Não espere o edital aparecer aí, feito um bicho feio. Esteja preparado para o edital, se prepare o quanto antes. É isso aí, um grande abraço, sucesso. Não esquece, hoje é direito penal, português e a matéria em que você tiver maior dificuldade. É isso aí, um grande abraço, sucesso!